Vocês vão ajudar? O programa tá no ar e vocês estão nessa falação aí. Esse gente, aqui, fala muito. Aí, ó, já tá começou, mesmo papinho, mesma história, só sabe falar isso. Nós vamos amassar vocês, nós vamos amassar vocês. Meu Deus do céu, Gente, salão de festa do E menino. nem é dia de clássico, nem o clássico é amanhã, já tá desse jeito, os meninos aqui estão impossíveis. É 2 contra 1, não, eu seguro vocês dois. Tá pior que aquela pelada de bairro, aquela pelada de cidade contra cidade que tem rixa. Hoje aqui, ó, promete, tá quente demais. Grande abraço a você que tá ligado agora no Bola na Rede. Um boa tarde especial. Esse programa que é feito com muito carinho para você. A gente fala aqui de comida, de culinária, de moda, de beleza e até de futebol, com informação, comentários e muita descontração. E no programa de hoje, a gente vai falar do Cruzeiro que recebe o Palestino. O Bauchita já falou que tem que golear o Palestino. Ô Bauchita, você também, eu não tô te entendendo não. E o time já está até eliminado, então o Cruzeiro vai colocar a garotada, os reservas, aqueles que precisam ganhar ritmo de jogo. E o Atlético? O Galo também tem... da massa. Galão da Massa que joga amanhã. Amanhã contra o Caracas. E um detalhe, gente, isso é uma nota triste. Para mim, você ter jogo e não ter a presença da torcida, porque aqui pro Brasil nada pode. Lá fora é sinalizador, pode atropelar, pode ter o que for que tá tudo certo. Então, infelizmente. E o Cuca? Como que tá a cabeça do Cuca? Força máxima, reservas, pensa no clássico ou não? Tem que ganhar para ficar tranquilo. Poupa jogadores ou não poupa. Pensando, claro, no clássico de domingo. E temos também hoje o América pela Série B que recebe o Paysandu em busca de colar ali no G4. Também tem os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Você pode acompanhar o nosso programa Bola na Rede na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço ao ouvinte querido da Rádio América que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona e, claro, obrigado também a você, telespec da TV Bandeirantes. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote esse número, coloque, registre no seu celular. 996802910. Eu vou fazer aqui um comentário rapidinho falando do Cruzeiro. Tem que colocar a garotada para jogar. Infelizmente, nem todos estão disponíveis os jogadores do Cruzeiro para essa partida. Tem que colocar o Wallace para ver se ele começa a se encontrar, ter vontade, ter gana, ter raça. Colocar alguns jogadores que precisam de uma sequência, de Neno, por exemplo, e tantos outros. O foco do Cruzeiro, em função da eliminação, não tem outra alternativa. É o clássico. Eu tô errado? Ou o Cruzeiro hoje tem que colocar todo mundo, força máxima, cansar Matheus Pereira, cansar a turma inteira? Eu tô falando com ele, não é com você. Você já tomou antes do programa. Você já tá na TV Horizonte. Você tá errado, é de TV que você tá. Você falou que você tá em outra TV. Você tá errado, é de TV Horizonte. Então tá tudo embalo, vai lá. Fala então. Tá batendo aí igual a velha Praça Nossa, tá vendo as coisas. Vocês tumultuam tanto, gente. Vocês tumultuam tanto que vocês confundem tudo. Vocês fazem muita bagunça. Você quer saber se o Cruzeiro tem que colocar time titular, tem que colocar o titular. Não, tem que descansar todo mundo, é só a passeio. Hoje é regenerativo. É isso. Hoje é só regenerativo, é só, entendeu? Ninguém quer saber de Sul-Americana. Pra quê, Pra Batista? quê? Entendeu? A gente chegou no final do ano passado, já deu pra ver um gostinho do que é. Quer saber a classificação na Libertadores, indo pelo Campeonato Brasileiro, entendeu? Campeonato Nacional. Esse ano a gente tá bem brasileirão mesmo, entendeu? Não quer saber de nada sul-americano. Segunda divisão da Sul-Americana, a gente não quer saber mais de jogar. Isso aí é coisa pro lado de lá. Exatamente. Eu quero saber de você o seguinte. O foco do Cruzeiro, esse clássico, aí o Cruzeiro vai de repente ter um mau resultado hoje. Altera alguma coisa nessa recuperação, no melhor momento que o Cruzeiro vive no ano, ou não? A torcida do Cruzeiro já arriscou o X sul-americano, o jogo de hoje não altera. Sim, não altera em nada. O Cruzeiro está focado no brasileiro, como o Virgão falou, no brasileiro e na Copa do Brasil, que é onde tem as melhores chances. O Cruzeiro ganhando do Atlético domingo, ele pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro e é o que o torcedor quer, é o foco do torcedor. Hoje, eu concordo com o Virgão, é só um regenerativo para a gente chegar e amassar. Eu já vou falar aqui, ó, guarda aqui na minha cara, amassar o outro lado. Aqui,
Beto Guerra, você está pressionado, hoje está um dia tumultuado aqui. E a pergunta que eu te faço, Beto Guerra, como é que está a cabeça do Cuca? Cuca tem que fazer o mesmo? Colocar todo mundo para descansar e focar no clássico de domingo, porque o clássico pode ser o jogo mais importante do ano até então? Cara, é uma situação complicada. O Cuca devia ter poupado os titulares 100% contra o Iquique, porque já vinha essa sequência complicada, né? Fluminense. E o que eu tenho com isso? Pois é. E agora, eu acho que ele poderia amanhã utilizar um time misto, né? Poupar alguns jogadores mais desgastados, levar para o jogo, se precisar, utiliza, porque é o Caracas, o Atlético. Agora, a situação do Atlético nesse grupo ridículo que ele caiu é tão, assim, bizarra que se ele empatar, o que seria uma vergonha, mas se ele empatar com o Caracas amanhã, ele joga por uma vitória na última rodada, aí dependendo do saldo, mas por uma vitória contra o Cienciano para ser líder do grupo ainda. Então o Atlético está numa situação ainda muito confortável, pouparia um outro jogador mais importante, levaria para o jogo, se precisar. Quem que tem que descansar? Aí, o João, aí tem que ver. Não, na sua avaliação, quem que você... Por exemplo, Hulk tem que ficar de fora. Não sei, ele ficou de fora alguns jogos aí, né, que não viajou, então não sei se ele precisaria ficar de fora. Mas talvez um Scarpa que tem vindo uma sequência, coloca o Igor Gomes para iniciar, um outro jogador ali dá uma segurada, nada demais, mas um outro jogador dá uma segurada ali. O Coelho não precisa, né, porque está fora do clássico, mas assim, nada, assim, poupar 3 ou 4 no máximo, tem que vencer, tenta fazer o resultado no primeiro tempo, e aí no segundo tempo tira um ou outro, pensando também no clássico. Mas aí, aqui, na verdade, o Atlético seria Caio Coelho de mais 9? É, por aí. Caio Coelho. Não, o Rubens, se fosse, parecer no meio. Talvez um zagueiro Alonso, dá uma, ou ver o Lian, se vai ter essa sequência ou não, tem que dar uma poupada. Qual a sua preocupação? A sua preocupação, agora falando sério, sem brincadeira, a preocupação sua é o time do Caracas ou é o Atlético que pode complicar um jogo que, teoricamente, seria tranquilo? Não, preocupar com o Caracas é demais. Preocupar com o Atlético. Mas eu acho que a situação nossa na Sul-Americana ainda é muito confortável. Eu acho que jogando em casa, mesmo sem torcida contra o Caracas, a gente tem tudo para vencer. É um time muito fraco. Então eu acredito que a gente classifica até em primeiro mesmo nesse grupo. E, obviamente, que o pensamento maior na semana é o clássico. Mas não tem como não pensar amanhã, porque a gente precisa reagir e classificar, né? Eu quero só sim ou não de vocês, porque a gente faz a pergunta e vem aquele Deus. Léo Jardim ganhou a chave da toca, tá certo, agora ele é o cara, é ele que tem a moral para comandar ali. Tá com ele? Era o que a gente esperava, né? Acho que tá seguindo uma metodologia que já é aplicada bem na Europa, né? Acho que também o treinador, ele é o líder técnico ali dentro da equipe e agora ele à frente do departamento de futebol do Cruzeiro, né? Nessa nova função que foi colocada aí pela diretoria. Para estar à frente do que vai ser negociado no Cruzeiro é importantíssimo. Daqui a pouco a janela vai abrir, né, a partir de 2 de junho, então vai ser a montagem de um novo Cruzeiro com as mãos do Jardim, que tem feito um bom trabalho mesmo com essas peças aí que não foi montado por ele. Devolvam a chave pro Matos, gente. Jardim tem boas mãos. Joga no mato para ninguém achar, é verdade. Joga no mato a chave para ninguém achar. Cara, eu faço uma analogia com o nosso programa aqui, maravilhoso. Eu tenho até medo da analogia que ele vem. Você é o nosso Leonardo Jardim. Eu já vou até fazer isso aqui, olha que lindo, olha que maravilhoso o nosso chefe. Você é o nosso Leonardo Jardim, você, a hierarquia Careca, aqui. que mais? Bom, tá quase. Quase, Mas você é o nosso Leonardo Jardim, a hierarquia tem que prevalecer, né? Numa empresa sólida, num grupo que tem respeito, que tem fundamentos. É assim, como aqui nós respeitamos você, às vezes sim, às vezes não, mas é você que manda aqui. E quem não quiser respeitar isso, vai pro raio que o parta. Vai pro outro lado. Vai pro raio aqui, você é o meu Pedrinho, você que é o homem do dinheiro. E ontem tivemos 3 brasileiros entrando em campo pelas competições da Conmebol, pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana. E olha, de novo, os brasileiros estão derrapando. Nenhuma vitória. Vamos ver aqui na tela o que aconteceu. Roda aí, 5ª rodada da Libertadores, Fortaleza e o Bucaramanga. O Grêmio, eu até falei que ia empatar com o Godoy 1-1. Agora, Vasco também era algo que todo mundo ontem aqui acertou. Ia tomar. Todo mundo aqui ontem a gente fez um placar. Todo mundo acertou, a surpresa foi aqui. O Fortaleza viu uma expectativa de que o Fortaleza estava amassando o time, não fez o gol. Você viu o jogo? Nossa, errou vários gols. O Grêmio está na situação que ele vai classificar, já está classificado no grupo dele, só que ele vai classificar em segundo. Aí vai enfrentar aqueles times que vêm da Libertadores e vai pegar o pepino. Agora aqui, os jogos de hoje, vamos lá, os jogos
dos brasileiros hoje. Coloca aí na tela para a gente acompanhar. Tem mais Liberta, Atlético Nacional e Bahia, São Paulo e Libertad, Botafogo e Estudiantes, um jogo interessante. União Espanhola, lá no Maraca, contra o Flu. O Cerro Largo contra o Vitória e o Cruzeiro e Palestino. O melhor jogo da rodada, Cruzeiro e Palestino ou não? Vocês dois vão falar, eu tô perguntando pro Beto, que a opinião de vocês é óbvia. Beto, fala aí, Beto. Pode falar que é, velho. Eu sei que você falou pra mim. Eliminado! E você de casa, mande sua opinião e participe do sorteio deste belo óculos bravos, lançamento fotocromático e além disso é espelhado, ele protege. Na hora que ele enxerga raio ultravioleta, ele escurece. Aí seu olho fica bem cuidado, preservado e ele assim, é lindo, lindo. O que é fotocromático? De noite ele fica clarinho, de dia com sol, ele escurece para proteger seu olho. Ele é um oferecimento da Óculos Original. Você vai mandar o zap 996802910 dizendo: eu quero ganhar o óculos bravos. E aí você participa do sorteio, que é na próxima sexta. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Olha o que esse homem fala aqui, gente. Hoje aqui tá tudo assim e tá cheio de telespec de outros lugares vindo pra cá. O Rafael Mendonça me mandou uma mensagem. A gente tá aqui, poderia até falar, né? Na tela da Globo. Hoje tá tudo assim. Estamos de volta com o Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31996802910. Olha só, concorra a esse belo óculos, oferecimento da Bravos, da Óculos Original, que tem um quiosque lá no Via Brasil Pampulha. Sexta-feira é o sorteio. Esse óculos vai proteger para você que é corredor, para você que é ciclista. Você ficar bonito e protegido. A gente tem aqui, ó, Hype Drink. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é o Hype Drink. Mas antes, tem aqui as mensagens na tela. Marcinho FM, quero ganhar o óculos da Bravo, sorteio nessa próxima sexta-feira. Flávio da Estrada Pedal, boa sorte aí, viu, Flávio? Para você, Line Uai, queria ganhar esse lindo óculos, boa sorte para você também. Quem mais? Patrícia Andrade, boa tarde, meu nome é Patrícia Batista, eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Ele tá bombando, bombando demais. Tem mais mensagem? Boa sorte a turma? Não! Então agora eu vou chamar aqui, ô Dudu, larga esse zap aí, meu filho, vamos trabalhar. Aqui, ó, espera aí, você tem que passar de baixo, pode aí, passou? Aí, garoto, seja bem-vindo. Tá aqui, esse aqui é o homem que mais entende de saúde, de comida, de bebida, proteína, nada de glúten, nada de lactose, nada que faz mal. Até o Bauxita estava acabado, velho. Você diria que o Bauxita estava com 75 anos, agora você fala que ele está com 67, ele já rejuvenesceu, já está melhor, a pele brilhando, olha como é que ele está bem. Vou contar uma história do Bauxita. Alguns anos atrás, essa eu posso contar. O Bauxita falou para mim, meu sonho é na hora que eu estiver no palco, tirar a camisa, poder tirar a camisa. Eu falei, não seja por isso, eu vou te ajudar. Tá aí hoje, menos vários quilos. Mas sem tirar a camisa, pelo amor de Deus, nos poupe, nos poupe. Vou te ajudar, tirou ele dos palcos. Não, Tá diminuindo o público, então, que ninguém tá aqui, tirar a camisa. Aqui, deixa eu te falar. Era o sonho dele, tirar a camisa no palco. Minha mulher, hoje a esposa não deixa mais. Aí eu vou te dar uma dica. A vontade é falar, vai, volta e começa de novo. Porque poupe a gente disso. Bauxita sem camisa, essa cena. Agora, olha só. Lá. Isso aqui é um biscoitinho que é proteína pura, sem lactose, sem glúten. Olha só, isso aqui é maravilhoso. Manda pra cá. Espertão lá. Olha lá. Manda pra nós. Esse daí é o mais esperto, velho. Da nossa loja. Realmente é exatamente o que você falou. Sem lactose, sem glúten, fonte de fibra, fonte de proteína. E é um lanche super saudável para os intervalos, com a bebida da sua preferência, vai te saciar e te dar uma boa nutrição no seu lanche. Ô, Júnior, para de comer e passa pra cá, Júnior. Esse é seu. Ele falou que isso é meu. Então, olha só. Que isso, hein? Dudu, e aqui os drinks que são energéticos. Bebidas funcionais energéticas. Você tem vários benefícios com essa bebida. Energia, disposição, acelera o metabolismo, auxilia na queima de gordura localizada. Ou seja, vários benefícios e, inclusive, muito sabor. E baixa caloria. Uma garrafa dessa aqui contém 1 litro e apenas 70 calorias.
Olha, essa aqui do Hulk eu vou deixar pra vocês. Pra zicar, pô. Não. Zica, Hulk. E essa aqui que é maravilhosa, adoro as duas. Ô, gente, vamos falar Essa é do 3 Cruzeiro. gols do Caio Jorge. Essa aqui, ó, 3 gols do 3 Caio gols do Caio Jorge. Jorge aí. Deixa eu abrir Aqui, aqui. Cruzeiro encara hoje o Palestino às 9h30 da noite. Neste frio não vai ser fácil para o torcedor, mas o jogo vale para o Palestino pela 5ª rodada da Sul-Americana. Já o Cruzeiro vai aproveitar a partida para testar e dar oportunidade para quem não tem jogado e os meninos. A expectativa é de um público de 15 mil torcedores, mas o detalhe, hein, para o clássico, mais de 50 mil vendidos. Está aqui na tela, Cruzeiro e Palestino, Mineirão, 9h30 da noite, 5ª rodada. E aí eu rolo a bola para você. Agora você já está alimentado, porque você já bebeu aí uns 3 copos do Right Drink, que é um oferecimento da Fit Point. Olha que legal, Fit Point. Valdirrijão, Cruzoeiros, essa bandeira da torcida celeste. Cruzeiro tem obrigação, Cruzeiro tem a obrigação de chegar e ainda assim ganhar ou não, o que vier, você está preparado. É o primeiro jogo, né, com a torcida na Copa Sul-Americana, porque o outro jogo que aconteceu nas primeiras rodadas não teve torcida, né? E foi aquele jogo onde virou a chave do Cruzeiro. O torcedor vai lembrar que foi aquele jogo contra o Muxuque Luna, onde o Cruzeiro perdeu em casa. E aí fez todo esse problema na Copa Sul-Americana com o Cruzeiro. Mas, Júnior, hoje a gente brincou aqui que é um regenerativo do Cruzeiro, né? Mas eu acho que infelizmente não tem mais chance de classificação, é ruim dizer isso, né? Primeira vez na história do Cruzeiro passando por essa situação de ficar eliminado aí na primeira fase, mas tem que terminar pelo menos com uma honra, né? E a honra de honrar o torcedor em casa, né? Que tá ali, que vai prestigiar, mesmo antes de um clássico aí, o torcedor vai estar lá presente também hoje para assistir esse jogo aí e acompanhar. Espero que seja uma vitória, mesmo também porque vai ter mais minutagem para os garotos da base, né? A gente tá na expectativa aí do Kaique Kinge, do Cauã Prates, do Murilo Hickman, os jogadores que estão recebendo oportunidades com o técnico Leonardo Jardim, que a gente tanto pede, poder corresponder. Não só eles, né? Mas outros jogadores também que entram de vez em quando ali, como no caso do próprio Eduardo, Marquinhos, Bolassi também, outra opção no ataque, Jonathan Jesus, né? Gamar, quem sabe também pode ir ali na zaga, o próprio William, né? Quem sabe dar uma descansada no Wagner. Você sabe o que é o problema? A gente fica assim triste. Eu entrego uma pauta para todo mundo aqui. A gente tem aqui o time, o Valdir, não, mas eu não falei leu, o time. Aí ele virou e vai. Ele não, antecipa. eu acertei, agora. foi sem querer. Foi sem querer se eu acertei. Eu fico vendo ali é o Beto, a cara do Beto para você. Não me é chama para comentar não, hein? Olha só, gente. Eu vou aí comer. eu vou rolar então para vocês dois, já que o Beto só vai ficar comendo ali. Cássio ou Léo Aragão? Hoje é uma descansada no clássico. Quanto no mais, clássico não, no caso. No jogo. Tá todo mundo trocando Não, tudo mas aqui. é porque quanto mais hoje o Cruzeiro der mais minutagem para esses garotos da base, esses meninos aí, aproveitar esses 2 jogos restantes contra o Palestino hoje e contra o União vai ser interessante. Lembrando que o Palestino precisa vencer também, né? Porque ainda tem a possibilidade de ficar em primeiro lugar, mesmo no Muxuque vencendo o União ontem. Aí foi para 13 pontos, se eu não me engano, na tabela. Então, assim, o Cruzeiro vai ter uma dificuldade com esses times. Esses times aí querem classificar porque, segundo lugar, disputa o playoff, né? Contra os Libertadores. Se você for falar desse tanto para cada um, nós vamos ficar só Cruzeiro. Mas hoje é Cruzeiro. Olha a cara do Beto Guerra ali pra você. Quem quer saber de Atlético? Você já pulou, Bauchita? Olha só. Você não vai nem falar do Cássio. Tá eliminado desse jeito. Ele tava passando o tempo, ele tava comendo ali, deliciando o biscoito. Então, esse aqui eu não vou comer agora não. Demais, Esse é um pão de mel de proteína. Pão de mel proteico, sem farinha, sem lactose, alto valor nutricional, tem 23 vitaminas e minerais e 8 gramas de proteína e um sabor maravilhoso. Show. Fit Point fica ali pertinho da Praça da Bandeira. Bandeirantes, 1839. Show de bola. Agora eu rolo a bola para você. Sim. William, Jonathan Jesus, Gamarra, Deus do céu, e o Cauã Prates. Essa é a defesa? Não, eu acho que eu concordo com o que o Virgão falou. Mesmo o Cruzeiro entrando alguns jogadores, você tem que mostrar por que estão vestindo a camisa do maior clube de Minas Gerais. Tem que fazer o papel de casa. Eles estão jogando no Galo? Entendeu? Então, assim, lembrar ao meu amigo aqui que a gente compara maior com títulos, né? Então... História, grandeza, história, torcida, grandeza, se quiser, aí a gente coloca na O mesa. Galo tem mais títulos, o Galo tem número de títulos. Do Mineiro é igual a Guarapari, tá cheio de mineiro. Não, deixa eu colocar 37, que eles inventam uns aí também, coloca na mesa, vai perder do mesmo jeito. Detalhe, eu acho que o Cruzeiro hoje tem que poupar o Cássio, sim. Você tá na defesa, o Cássio tem que ele já poupar, falou, ele tem que volta no poupar Cássio. os 2 zagueiros, sim.
Fabrício Bruno e o Vidalba, que estão sendo os titulares. Eu botaria, sim, o Jonathan Jesus com o Gamarra. Amigos do Bolassi, amigos do Bolassi hoje. Amigos do Bolassi hoje. Matheus Pereira e Caio Jorge titulares para ganhar ritmo hoje. Eu vou aqui agradecer agora ao Eduardo. Maravilha, eu que agradeço. Ele está ali, vai continuar aqui no programa. Beleza. Você vai esperar ali na hora que o Hudson te der o sinal verde de bandeira, porque uma vez eu fui igual doido. Então calma, não me imita não, que você segura a onda. Beleza, Mas Dudu, brigadão, valeu obrigado demais. pela oportunidade. Roberto Guerra, Diga. mexendo nisso aí eu chego no meio de campo, você até falou, eu gosto muito desse jogador, Murilo, e aí vem um Wallace e um Eduardo. Você tem que pôr numa situação dessa os meninos, não tem alternativa. É dar ritmo, dar cancha, dar casca para essa garotada. Até porque o jogo hoje, pro Cruzeiro, se ele ganhar de 10, perder de 10, faz pouca diferença. Então é um jogo de teste, é um jogo para testar, para, entre aspas, brincar mesmo. Não tem muita necessidade de preocupar, muita não, né? Necessidade nenhuma de preocupar com o resultado. Então o mais inteligente é utilizar os meninos da base mesmo. Ou aqueles que precisam de, igual o Bolassi, parece que precisa de ritmo e tal, esses caras, né? Agora aqui, eu quero nomes, só nomes, porque tem muita coisa pra gente falar. Olha só, foco, Nimi, Vai, Leonardo. Rodriguinho, Lautaro, Bolassi, Gabigol, Dineno, Kaique Kendi e Marquinhos. Você tem 3 pra pôr, seus 3. Gabigol, Kaique Kendi. E qual que é a outra opção? Rodriguinho. Rodriguinho, Marquinhos, Não, Lautaro, o Dineno. Cruzeiro é 2 atacantes, é o Gabigol e Não, colocar mas o a gente Kaique Kendi colocou na 3 esquerda. no meio e Você aí quer os colocar três 3-3? no ataque, 4-3-3? Então é isso aí, pode ser o Marquinhos na direita, porque o Bolassi acho que joga melhor do outro lado, Gabigol centralizado e o Kaique Kendi do outro lado. Concordo com ele. Que é isso? Então vamos pra frente, dizendo o seguinte, alguns companheiros, inclusive, têm falado sobre negociações, Wallace, talvez num Grêmio, Wallace, num Flamengo. Beto Guerra, se eu te perguntar, você vai falar, fica o Wallace, então não vou nem te capaz perguntar. de querer levar. Já vai querer. Quer ser Cruzeiro. Eles querem ser Cruzeiro. Verdade. Eu vou Dudu, quer o Wallace mesmo? Não, você não Quer ser precisa, Cruzeiro, não. Quer ser Cruzeiro, não. Quer ser Palmeiras. É diferente. E aí, pra vocês, o Wallace, um abraço, não deu certo, não dá pra ter mais chance? Possivelmente pode até ser que entre hoje, né? No Brasileirão não vem entrando, porque justamente a questão dos 7 jogos ali aí pode atrapalhar na transação que vai abrir a janela depois. Mas o Júnior Brasil e torcedor, vocês estão. O Wallace ninguém aguenta mais. Não, já tem um ano, já foram várias oportunidades e o cara não se identificou, sabe? O cara não. A gente vê o semblante dele em campo e parece que ele tá mais pra lá do que pra cá. Ele tem muita força, tem até técnica. Mas não encaixa no nível do Cruzeiro. Encaixa. Talvez o estilo do time do Cruzeiro. A bola, a hora que passa por ele, a gente fica meio... Ele é inseguro, né? Inseguro, Ele dá demonstra essa insegurança. Demonstra essa Ele insegurança. tinha que jogar hoje de castigo, então. Eu acho que ele tem que jogar hoje para justamente acontecer que os olheiros do outro lado vão olhar e vão fazer, eu quero esse jogador. Então é melhor não jogar. Deixa ele jogar. Ele precisa acordar. Ele é um cara caro, né, velho? 42 milhões, se eu não me engano. Não, com É todo muito respeito. dinheiro para um volante que E não aqui, corresponde. de novo, pra gente fechar e ir pro intervalo. Ele tá doido Léo pra já- falar do Atlético, ele não quer falar do Não, Cruzeiro. deixa eu te falar. Peraí, agora eu vou mostrar o tempo aqui pra você. 29, nós temos que ir até 1h30. E depois Tranquilo. você tem o mesmo Daí, tempo. 1h30. Você não vê, não. Tem mais tempo, eu não falei que você tem que correr, mas nós temos que ir pro bloco. Vamos falar Tanto do que assim, interessa, o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Vamos falar então o que interessa hoje, que o Cruzeiro joga hoje. Então, Tá vendo? No momento, mas vai ter o Atlético depois, claro. Você não vai ficar sem saber notícias do Atlético, mas agora é o Cruzeiro. Segundo essa dupla aqui maravilhosa, os dois homens mais bonitos do horário da TV agora, que estão arrasantes, estão maravilhosos, brilhantes. Cada um com esse visual aí. Vamos falar do que interessa. Léo Jardim, é isso mesmo, Léo? Você que vai escolher Alexandre Matos. Como que fica, Bauchita, a situação do Alexandre Matos? Porque ele acaba perdendo espaço nessa situação, entrando mais um e um com muito poder, como está o Léo Jardim. Olha, obrigado aí por você me elogiar. São homens bonitos, charmosos. Aliás, eu quero falar aqui para todos os ouvintes, né, os telespectadores nossos aí, que o melhor dia do Bola na Rede é quarta-feira, porque não só porque eu estou presente, mas também Guerra está aqui, Virjão está aqui, os outros meus companheiros aí de bancada que sentam aqui. Eu também estou aqui. E você também. Não, você faz parte do programa todo segunda e sexta. Apesar do Júnior, o programa de quarta. Eu acho que é o melhor momento aqui do programa é quarta-feira. Você pode olhar na audiência aí que a quarta-feira bomba mesmo.
Mas falando sobre o Leonardo Jardim, eu acho que repete a pergunta, que eu já esqueci. Esqueceu. Acabou, vai pro bloco. Vai pro intervalo. Balsito, eu tô comendo, Balsito, eu tô ocupado. É do Matos, ele fez o comparativo Matos. em relação ao Matos. Cara, o Matos Matos perdeu a função dele agora. O Matos não interessa. O Leonardo Jardim que manda no Matos, e manda no Pedrinho e manda nos jogadores. É Leonardo Jardim, acabou, ele é o chefe e eu tô com ele também. É isso aí. Léo Jardim para presidente, vote. 30 Pode falar, você tem mais um minuto. Tem mais um minuto para falar? Não, então vamos lá, vamos falar. Eu também, essa pergunta em relação ao Alexandre Matos, eu tinha falado um pouquinho sobre isso, mas assim, o Alexandre Matos já mostrou por várias vezes durante as janelas de contratações e também na gestão do grupo do Cruzeiro que não estava legal. Tá out, né? Não tá meio fora ali de sintonia em relação a isso. E ele sumiu, né, um pouquinho, parou de falar, inclusive as coisas acabaram até melhorando também. Mas o Leonardo Jardim, ele vai ter agora o poder na questão de contratação, né, de estudar melhor e trazer aquilo que ele quer para o elenco dele, não deixar que a diretoria traz, porque a diretoria traz o que quer, às vezes na oportunidade de mercado, nos contatinhos com empresários, e às vezes isso pode ser prejudicial ao clube a longo prazo. E sabe o que não é prejudicial? O quê? Nosso intervalo, o melhor intervalo Aê, da televisão brasileira. Dá tempo para nós comer. Tá muito bom, a gente vai para esse intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o seu Bola na Rede. Sua opinião é muito importante. Interaja, mande o zap, converse com a gente, diga se você acredita no Cruzeiro hoje, expectativa para o clássico, o que você quiser falar. 99680-2910, daqui a pouco a gente está de volta. Para com isso, bike elétrica é o Fred. Eu não. Aqui é bike no feijão. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. Tem participação? Então a gente lê. Márcio, boa tarde. Quero ganhar o óculos. Como deve ficar a escalação da seleção brasileira com o Ancelotti? Eu acho que ainda é cedo. Mas, Márcio, eu entendo que ele vai buscar o foco. Aliás, como tem sido, é a turma da Europa. O Murilo, boa tarde. Ô, Júnior, enquete aí para vocês. Faltam quantas rodadas para o Cabuloso assumir a liderança do Brasileiro? Abraço, Murilo. Daqui a pouco o Balchita e o Valdir vão falar sobre isso. Vilmar Lafayette, boa tarde, galera abençoada. Eu quero muito ganhar. Deus abençoe. A você também, que você seja abençoado. Deus está aqui com a gente nesse momento e com o nosso grande Balchita, que traz sempre a palavra de Deus pra gente. E isso deixa a gente muito feliz. E para a alegria do Beto Guerra, chegou a hora de falar do Galo. Lembrando que o jogo do Galo, amanhã pela Sul-Americana. Ô, Beto, tem portão fechado, hein? O jogo mais importante para eles na rodada é que tem que entrar com um time titularzaço. É isso. Jogar tudo é jogo da Agora vida. é hora do Beto. Agora que é a hora do Introdução. E a gente lembra o seguinte, aquela punição, né? Que foram 2 jogos, o Cruzeiro foi 1, o Atlético 2, sobre o uso de sinalizadores. Um jogo já foi cumprido e agora tem esse outro. E a pergunta que eu faço pra você, Balchita, brincadeira, é pro Beto. Aí. Ô, Beto. Calma, Beto. O Beto já ficou até irritado nessa aí. Ô, Beto, como é que o Cuca vai escalar esse time? Porque assim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é preocupante, por mais que ele falou na coletiva que o Eduardo Guerra estava lá cobrindo seu irmão, eu acompanhei, ele fala que é um jogo de cada vez, mas não tem dessa. O foco é o clássico, ou eu estou errado? Mas eu acho que o foco ainda é quinta-feira, nesse momento, não tem jeito. Porque se o Atlético estivesse tranquilo, tivesse vencido, feito o que deveria ter feito, né? Venceu o Caracas na Venezuela, era obrigação, não venceu o Iquique, perdeu para o Iquique. Se estivesse tranquilo, podia poupar tranquilamente amanhã. Mas assim, eu acredito que ele vai utilizar uns 60%, 70% do time titular. Acho que ele não vai, até porque não tem muito... Tem jogador lá que está no Atlético que não joga. Quando vai botar os reservas, o Patrick Silva, ele não joga em hipótese nenhuma. Então o Atlético nem tem reserva, praticamente. Então eu acho que ele vai acabar utilizando aí uns 70% do time titular, colocando um outro reserva ali, poupando alguns poucos jogadores, talvez um zagueiro, um meia, alguma coisa do tipo. Mas é buscar a vitória, né? O Atlético precisa da vitória. Se vencer o Caracas, joga por uma vitória contra o Cienciano na última rodada, tranquilo. Se empatar, aí joga por uma vitória também, mas poderá ter que tirar saldo. E se perder? Aí se perder,
complica. Não, se, Agora, engraçado que se ele falou, perder, já era. não tem Já reserva. já era, não. Deixa eu ver. Não tem Não. reserva, não é o melhor Não, elenco se do Brasil? perder, não era, mas Não, é praticamente. não é, Mas já é era. praticamente. Mas não era o melhor elenco mas do não perde Brasil? pro Caracas em casa. Não tem era. reserva, você falou que Não, não, mas tem O melhor reserva. elenco do Brasil não era? Não, era você? eu nunca falei pra Que mim. isso, Então, aí, ó. Um Atlético. Atlético, perto siga de ter. a ideia do sábio Beto Guerra. Entre com todos os titulares. É isso. Até porque chega domingo, quem jogar, quem entrar em campo, o outro lado treme. Não adianta. Não. Ah, filho, pode jogar, Não, mas não vai ter o Coelho. Não vai, se tiver o Hulk lá e o Arana que vai voltar no domingo, já começa a tremedeira. A Então, não tem tremedeira é problema. só ter a camisa do Cruzeiro em campo do outro lado, você já treme. E ó, respondendo ao rapaz sei ali que ele perguntou quantas rodadas faltam para o Cruzeiro chegar no Não, topo. você não vai falar, não. Você tá no bloco do Atlético agora, você quer tomar É só vencer o domingo. Aqui, a Acabou. pergunta que eu vou fazer pra Garrafa você, pet. Bauchita. Numa analogia, eu sei que você nunca viveu isso. Você é das grandes vozes, dos grandes músicos, dos Obrigado. grandes talentos Glória que a nós Deus. temos em Minas e no Brasil. Você nunca tocou pra ninguém. Você sempre Já, tem um grande já, público. já Não, sim. mas assim, você devia ter um público pequeno. Uma Mas- pessoa. Ah, então você teve. Sério? Aí eu vou te Uma perguntar, pessoa. por que isso o Atlético não vai ter a torcida? E eu ia te perguntar justamente isso, porque assim, essa história a gente tem até que ouvir. Você tocou pra uma pessoa, Uma pessoa e se isso só. ia pesar contra o Atlético não E ter é torcida. engraçado que essa pessoa, ela num show há muitos anos, aqui foi na Pampulha, né? E uma casa assim, eu falei assim, cara, vamos cancelar o show. E aí o dono da casa falou assim, não, aquela pessoa ali, ele veio exclusivamente para te ver. E foi engraçado que eu fiz o show como se tivessem milhões de pessoas ali, e o cara acabou o show, ele foi, falou assim, eu vim aqui porque eu quero te contratar para um outro show. Ai, E ali, aquele cara me contratou, Tá entendeu? vendo? Agora, falando sobre o jogo do Atlético de portões fechados, eu acho que, obviamente, vai ter aqueles sapinhos que vão lá, vão ficar lá no camarote, vai, né? Um diretor aqui, um filho de diretor, um outro ali que vai ficar gritando. Agora, a gente sabe que o Atlético não precisa de ter torcida no estádio, porque já tem aquelas caixas que ficam fazendo barulho ali, vai ter o barulho e isso aqui. Achei que ele ia falar, Não, mas ele vai tocou no assunto. Aqui, eu não quero falar de caixa, não, mas eu vou até te contar, já que você disse, uma vez. É acústica. Acústica. Eu dava aula na pós-graduação da UNA, e aí chegou um dia, um aluno só, era de 8 a meio-dia. Que delícia. Isso é Eu bom. vou te falar, Aula tem mais particular. história por trás disso, mas assim, igual você deu o show, você dá uma aula, 4 horas de aula, dá um show de 2 horas de show, é diferente. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte. Se eu já fiz live pra uma pessoa só no Cruzeiro. Você já fez? Eu já fiz pra duas, três Aí, ó. comigo Duas, na mas Imaginável. 2011. E Pra duas, nisso três. é isso aí. É isso Quando dava aí. 10, a gente chorava. Já Comemorava. vibrava, né? Ué. Agora aqui, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Clássico faz heróis e faz vilões. É algo que é diferente. Para os jogadores, Valdir, eu penso o seguinte. Eles estão lá jogando amanhã, nesse compromisso do Atlético, mas isso é inconsciente para o jogador. O foco dele, ele sabe que ali é um grande palco. Está chegando daqui a alguns dias. Isso mexe com o jogador na sua concepção ou não? O jogador tem o entendimento de que um dia de cada vez, porque às vezes o cara vai numa dividida, vai mais leve. Pô, se eu quebro, se eu machuco, se eu fico de fora. Como que você imagina a cabeça do jogador? Até no exemplo com o Cruzeiro em relação aos pendurados, né? No último jogo contra o Sport, tinha 5 pendurados e os 5 titulares do Cruzeiro, né? Era Caio Jorge, Matheus Pereira e tudo mais, e nenhum levou cartão. A gente ficava com medo, não, vai colocar para jogar, ou então vai querer forçar o cartão para correr do clássico, não teve nada disso, né? Acho que a situação do Atlético é diferente, porque ainda existe essa chance de classificação. Então é necessário ter a concentração nesse jogo na Sul-Americana. Então, por mais que tenha um clássico no final de semana, você fica meio também concentrado nesse jogo. O Cruzeiro não, o Cruzeiro não tem concentração diretamente nesse jogo, a não ser honrar a camisa do Cruzeiro para não ser um outro vexame dentro de casa. Então, querendo ou não, a concentração do Cruzeiro nessa semana é melhor para o clássico em relação ao Atlético. Ao meu ver, justamente pela responsabilidade que o Atlético tem também de conquistar essa vitória aí, mesmo porque teve esses tropeços aí contra o Caracas e o Iquique, né? Mas Iquique nós tem a ver com isso, Bauchito? Nada. Ô, João, né? dá pra Então, fazer uma pergunta segue rápida aqui? Pode, vontade. Não, saber o que vocês acharam do clássico, se cada um no seu uma boa pergunta. 100% torcida para cada um. Eu acho que eu particularmente... Não, mas dá a sua opinião também. Você gostou? Dividido, né? Eu E acho você? o seguinte... Eu achei correto. Eu acho que
Veja bem, eu sou um cara antigo, né, para não falar velho. Eu vi clássicos de Cruzeiro e Atlético, torcida dividida e com toda a segurança, alguns incidentes, obviamente. A volta do batalhão agora destinado a eventos claro, e principalmente aos jogos vai trazer segurança. Isso só delata a incapacidade dos gestores... Durante esses anos todos, Durante concordo. esses anos todos de conseguir fazer um clássico tranquilo. Cara, mas o Mineirão não tem um problema, Bauchita. Mas eu vou falar. Mas quando a polícia na saiu... situação que a gente vive hoje, na situação de pessoas que são, infelizmente, falta Deus no coração, falta tudo. A gente, infelizmente, não tem condição. Porque, igual eu sempre falei aqui, o futebol, ele tem o lugar dele na minha vida, né? E, obviamente, o futebol, aquela frase tradicional, é das coisas das menos importantes a mais... Das coisas mais importantes e a menos importantes. Mas, Exatamente. Exatamente. O Atlético quem optou, viu, por não ter... O Atlético que não quis isso. Não, eu acho que Mas nesse momento certo, o Atlético tem correto. estádio, o Atlético tem agora um gramado sintético que é uma arma. Então, a questão financeira também, 2 jogos no Mineirão, 50% ali de renda, né? O Mineirão comendo 50%, 60%, na arena do Atlético Cada um não. com a Então, sua assim, alma. tudo pro Atlético é mais vantagem jogar na sua casa. E Beto Guerra, o Atlético cancelou a coletiva que seria realizada nessa quarta. O Bruno Musi, CEO do clube, e Paulo Brax iriam responder questionamentos sobre as finanças da SAF na sede do bairro em Lourdes. Segundo a assessoria de comunicação, o balanço da SAF será divulgado na sexta, assim, tirando a necessidade da realização da coletiva, da entrevista. Eu discordo. Eu acho que tinha que ter pela transparência, foi anunciado, foi falado. E outra, você tira ali naquele momento o direito da imprensa perguntar e questionar, porque tem questionamentos a serem feitos. Eu acho que, se falasse assim, não, por conta porque só vai sair na sexta-feira lá o balanço e tal, por conta do clássico, está muito próximo, nós vamos adiar. Adiar, beleza, tá aí tu concordo. Aí o foco, sexta-feira, tem que ser o clássico. Agora, cancelar, falar assim, não, já está tudo no site, agora a gente não precisa explicar mais nada, para mim só tem uma palavra, que me desculpem, mas arregou. Obscuro, né, Beto? Obscuro. Isso eu acho que a transparência tem que prevalecer num time, né, de futebol, principalmente o Atlético, que a gente sabe que é notório que tem algumas... Olha, né? eu vou só falar uma coisa, eu nunca vi o Bauchita falando tanto como hoje ele está falando no bloco do Atlético. É o hype. E você, torcedor do Galo? Amanhã, como vai jogar esse time? Foco na Sula ou no Clássico? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 31996802910. É um intervalo cheio de malemolência. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. Eu vou te falar, esse intervalo aqui é sensacional. O Bauchita tá contando umas histórias. Eu vou te falar, viu? É uns influencers que tem aí, que beleza. Vamos lá para a mensagem do Hernandes Azevedo. Olá, turma do Bola na Rede, parabéns pelo ótimo programa. Quero ganhar esse óculos. Hernandes, cruzeirense de Conselheiro Lafayette, terra lá do nosso Big. A terra mais cruzeirense no mundo. É Lafayette? A maior concentração de cruzeirenses. Que legal. Olha o Wagner. Boa tarde, o Arrascaeta vai vir para o Cruzeiro mesmo, o Wagner de Rondônia. Eu não estou acreditando muito não, acho que isso foi falado, o Pedrinho adora, mas eu acho muito difícil. Adalberto, ó, a foto aqui, que barato. Opa, quero ganhar o óculos. É cruzeiraço. Ó, a girafinha aqui, top demais, top demais. E o que a gente tem que falar? Quem a gente nunca pode esquecer, porque nós temos no nosso coração. O Coelho, o América! Que bonitinho! O Coelhão, Eu não tenho no coração. Só não. se for Cruzeirense tem mais. Ô, gente, aqui, ó, o Coelho tá aqui no coração, ele palpita forte, é o segundo time de todo mineiro, ele tá precisando se reabilitar, recebe o Paysandu. Hoje, em busca de voltar ao G4, jogo na Arena Independência, tá aqui 7h30 da noite. Coelho, 100% de aproveitamento na segundona. O Coelho, mais de 550 dias sem perder no Horto. Ô Coelho, ignora essa turma aqui, vai lá e ó, sapeca, ganha! Vamos falar agora um pouquinho de seleção. Seleção que acertou com Ancelotti. Então, nesse acerto da seleção, os dirigentes Rodrigo, Caetano e Juan
foram para Madrid, na Espanha, para conversar com o técnico, inclusive acertar com o Ancelotti detalhes dessa lista de convocados, como que vai funcionar. A CBF tem que entregar uma lista agora com os 50 nomes, uma pré-lista, mas é muito na condicional se esses nomes vão ser divulgados ou não publicamente no domingo. A FIFA tem que receber, mas a convocação definitiva é só no dia 26, no Rio de Janeiro. E agora, para vocês, aqui na tela, exigências do Ancelotti. Olha aqui, salário, 5 milhões de reais por mês, bônus de 5 milhões de euros, caso o Brasil ganhe a Copa, aluguel de casa de luxo, carro blindado, seguro de vida, equipe de segurança particular, plano de saúde internacional, jato à disposição, quando ele quiser ir para a Europa. Além disso, quer remodelar a estrutura da CBF lá nos campos, equipe toda, de scout, de tudo. Tá certo o Brasil virar e falar: vem cá, Ancelotti, manda, faz o que quiser. Esse é o contrato. Eu achei que era do Bauxita aqui. É mais ou menos. mais ou menos. O Bauxita falou que ele queria isso aqui. É mais ou menos. Cara, é uma loucura, né? Mas assim, é o que se tornou a seleção brasileira, né? De chegar num nível desse, de mendigar, né? Há quanto tempo um técnico, parecia que ninguém queria vir pra cá, essa confusão de Jorge Jesus, se vai ser Ancelotti. E foi ele, né? É um baita de um técnico, tem um estilo, acho que interessante, funciona muito bem em clube. Vamos ver como é que vai ser em seleção. Ótimos trabalhos, principalmente no Real Madrid, multicampeão, né? 5 vezes campeão da Champions. É um cara que aqui no Brasil nós não temos técnico desse nível. E a gente chegou num nível com a seleção brasileira hoje que é preciso ter esses caras à frente, porque eu acho que o futebol brasileiro parou no tempo, a gente parou de construir o que a gente tinha de diferente em relação ao europeu e hoje a gente se modelou a Europa. Então a gente tem que pegar o melhor que está lá para colocar para jogar. A minha visão é essa. O Beto Guerra um dia falou comigo: eu queria ver, porque eu acredito que o Brasil tem que respeitar seus limites. Você me disse que você queria ver Celso Roth à frente da seleção e agora você se depara com o Ancelotti. Geninho. E aí? Não, eu queria ver o Celso Roth mesmo para que essa selecinha se lasque. Mas o Ancelotti é um dos 3 maiores nomes, né, atuais aí de treinadores. Então o Brasil está trazendo um nome top. Só perde ali para o Guardiola. E ele não fez uma boa temporada, mas o próprio Guardiola também não fez, né? Lá no City. Mas é um baita, um treinador que os jogadores respeitam demais. Eu só não concordo com isso que eles estão falando, que ele teria que morar aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem que ficar lá na Europa mesmo. Porque, no final das contas, você convoca 70%, 80% dos caras de lá. Então ele tem que estar lá. E o Brasil não joga aqui também no Brasil, né? O Brasil fica jogando na Europa. Agora, com uma opinião que já foi de peso, porque você emagreceu graças a essa alimentação fit, a malhação, Bauxita. Ancelotti merece? Olha, eu me recuso a comentar sobre essa seleção enquanto tiver essa situação. Mas eu concordo com tudo que o Virgão falou, com tudo que o Beto falou. E tirando uma coisa que o Virgão falou, que ele falou que não tem nenhum técnico aqui no Brasil no nível do Ancelotti. Quem você colocaria? Leonardo Jardim. Ah, tá. Mas eu quis falar dos brasileiros. Aqui, agora você já está querendo causar problema no Cruzeiro. Não dá, Bauxita, não dá. Deixa o homem trabalhar, deixa o homem ele não sai do Cruzeiro. Último pedido. Olha o Beto ali falando. Pedido para o Ancelotti, por favor, não chama Matheus Pereira, o William, não chama o Caio Jorge, deixa quieto no Cruzeiro. A seleção do Cruzeiro hoje não tá? A seleção do Cruzeiro. Mas eu tenho que chamar a nossa despedida, não tem jeito. Vocês brilharam, vocês deram show, Valdir, Bauxita, Beto Guerra. Valeu demais, galera. Hoje você acompanha às 7 da noite o Placar Horizonte, às 10 da manhã, o Deus me livre. E de novo, 1 da tarde, o Bola na Rede. Galera, obrigado demais pela presença de vocês. Rapidinho, sábado estarei na Monca Cervejaria, no Olhos d'Água, fazendo um showzaço a partir das 8 horas da noite. Convido todos. Monca Cervejaria, estarei lá, imperdível. Bauxita, valeu, galera. Um beijo, até amanhã.